Cara, vai abrir, por que eu tô aqui então? Deixa eu passar. Caso Flávio, audiência. Está no ar o Tucumã Notícias, o seu jornal do horário do almoço aqui do Portal Tucumã. Na edição dessa quarta-feira você confere caso Flávio, audiência de instrução continua hoje e mais. Homem natural de Minas Gerais é morto a tiros no centro de Manaus. Adolescente de 12 anos desaparece após ação policial no município do Iranduba. Quadrilha faz furtos em várias lojas em shopping de Manaus. São alguns dos destaques de hoje, você confere comigo agora. Boa tarde. Você se lembra do caso Flávio? A audiência de instrução desse caso teve início ontem no Fórum Enoque Reis e deve seguir até amanhã. O julgamento trata sobre o assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. E quem vai relembrar a gente sobre esse caso e também trazer as atualizações é Maírcon Castro. Boa tarde, Maírcon, diretamente do Fórum Enoque Reis na tarde dessa quarta-feira para trazer informação para a gente. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos os ouvintes e internautas que acompanham o Tucumã Notícias. A gente leva para você a informação dessa audiência de instrução que iniciou, portanto, ontem. Ouviu aí algumas testemunhas de acusação, hoje testemunhas de defesa. Ao todo, mais de 20 testemunhas serão ouvidas. A gente lembra que o Ministério Público acabou autorizando aí, através da promotoria, a presença de 8 pessoas que pudessem depor em favor tanto dos réus quanto também das pessoas que estão aí na defesa. Então, a gente acompanha para você e a gente tem inclusive uma entrevista com o juiz que preside essa audiência de instrução, o juiz Celso Souza de Paula, que vai dar detalhes a respeito dos primeiros e desse segundo dia de audições aí, desses interrogatórios para se esclarecer a morte aí, o homicídio que envolveu, infelizmente, aí a vida do engenheiro Flávio Rodrigues. O próximo passo serão as alegações finais pelas partes. Cada um, Ministério Público e as defesas, cada réu vai apresentar suas alegações finais e nós vamos analisar para ver quem realmente será submetido ao julgamento perante o tribunal A audiência é importante, as alegações também, tudo se soma para que a gente possa chegar à nossa decisão final. Ela pode ser interrogada por vídeo, né? Que ela precisa dar o depoimento dela para ser interrogada, mas se fazer presente à audiência não é obrigatório, que ela tem o direito de não comparecer. O Ministério Público, a gente está tentando ter contato com essa testemunha, que seria a última da parte da acusação, mas o Ministério Público adiantou que se não conseguir localizar essa testemunha, ele irá desistir da oitiva dela.
E aí já começa Aí o passa pra interrogatório da defesa. Isso, aí passa para as testemunhas de defesa. Começa agora de manhã e passa para tarde também. Volta comigo? Ok. Então, isso foi o que o juiz acabou falando com a gente hoje, logo pela manhã, quando ele chegou aqui ao Fórum Ministro Enoque Reis. Infelizmente perdemos o contato com o Maírcon, mas a gente segue te informando em portaltucumã.com.br desse caso. Agora a gente fala da previsão do tempo. Não esquece de comentar para mim de qual bairro você me acompanha, de qual localidade você também acompanha aqui o Portal Tucumã, que no finalzinho do programa, é claro, eu quero interagir com você. Vamos à previsão do tempo para Manaus hoje? A máxima prevista é de 32 graus e a mínima, como a gente pode conferir, é 24. Hoje será parecido com ontem, sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. E olha, tirem os casacos do guarda-roupa, pois está prevista uma onda de friagem para o nosso estado entre amanhã até o próximo sábado. Isso de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. E quem vai falar para a gente sobre essa previsão de baixas temperaturas e quais são as localidades que devem ser afetadas é Maírcon Castro. Uma onda de frio deve atingir o Amazonas na próxima quinta-feira e sábado, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A previsão é que as temperaturas caiam entre 6 e 8 graus em grande parte do estado. De acordo com o alerta emitido pela Defesa Civil do Amazonas, nesta segunda-feira, as regiões que devem ser mais afetadas são as calhas do Juruá, Purus, Madeira, Altos Solimões, Médios Solimões, Baixos Solimões e Rio Negro. E o IMET também diz que as temperaturas serão provocadas pela chegada de uma massa de ar frio que deve atingir toda a região sul e sudeste, além de boa parte do centro-oeste, alguns estados do norte e nordeste, que é onde fica localizado o Amazonas. E há uma grande possibilidade de termos uma temperatura baixíssima, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, agora é só se preparar, esse frio deve acontecer, essa friagem deve acontecer, como os manauaras conhecem, a tradicional friagem na quinta e sábado. Então a gente deve se preparar aí, tirar os agasalhos do guarda-roupa e do closet e preparar para essa friagem. A reportagem de Maírcon Castro, as imagens de Ohane Honda, e a gente volta aí para o Tucumã Notícias. Você aí já tirou o seu moletom do guarda-roupa? Vamos aguardar essa friagem para ver se ameniza esse calor aqui de Manaus, não é? Agora a gente fala de trânsito. Vamos conferir alguns pontos da cidade. O trânsito em tempo real. Aqui nesse momento a gente pode observar a Avenida Coronel Teixeira. A gente segue te mostrando o trânsito nesse momento, nessa tarde de quarta-feira. Em Manaus são exatamente 12h59. Você acompanha na sua tela do Tucumã Notícias a Avenida Coronel Teixeira. A gente segue te mostrando nesse momento que o trânsito está tranquilo nessa região. A gente vê pequenos trechos de congestionamento, mas no geral a gente pode sim observar o trânsito fluindo com tranquilidade nessa tarde. Seguimos na Avenida Coronel Teixeira, mostrando para você a Avenida também Pedro Teixeira. Agora a gente pode observar ao lado do Centro de Convenções Vasco Vasques. Aí, nesse ponto, o trânsito está um pouco caótico, como você pode observar ao lado do Centro de Convenções, mostrando também para você a Avenida Constantino Neri, esse cruzamento de uma das avenidas mais movimentadas aqui da cidade, a Avenida Constantino Neri, sentido bairro centro, trânsito fluindo tranquilamente nessa tarde. Vamos agora falar de vacina. Vamos conferir o vacinômetro que mostra pra gente em tempo real como é que está a vacinação aqui em Manaus. A gente pode observar que o total de doses aplicadas hoje são 3.488.
O total de pessoas aplicadas com a aplicação da primeira dose já somam 82%. Olha que número expressivo de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19 em Manaus. E as pessoas com a segunda dose são 23%. O total de pessoas com o ciclo vacinal completo são 25%. E as que tomaram a vacina Janssen, que é dose única, são 2%. E a gente também te atualiza sobre o boletim epidemiológico, sobre esse panorama da Covid-19 no nosso estado, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde. O total de casos confirmados desde o início da pandemia aqui no nosso estado são 414.789. Os pacientes internados somam 366 até o momento e os óbitos são 13.501. Nas últimas 24 horas foram registrados 8 óbitos e os pacientes recuperados são 356.113, de acordo com o boletim atualizado da Fundação de Vigilância em Saúde. E desde o mês de maio, a FVS realiza testes de Covid em pessoas que desembarcam aqui em Manaus. Ao todo, quase 9.000 testes já foram realizados. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto é Ricardo Marques. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas apontam que mais de 8.900 testes de Covid foram realizados por pessoas que chegaram a Manaus até a última segunda-feira, dia 26. Destes, 39 tiveram resultados positivos para a doença. A maior parte das confirmações ocorreu no posto de testagem instalado no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Já os demais foram detectados no Porto de Manaus e no terminal rodoviário. Os testes gratuitos são realizados por técnicos da FVS, que abordam os passageiros que desembarcam no aeroporto desde o dia 31 de maio. Todas as amostras positivas são enviadas para sequenciamento genético com o intuito de identificar de forma precoce novas variantes do vírus. Segundo a Fundação, todas as amostras positivas eram da variante conhecida como P1, que foi identificada inicialmente em Manaus. Os passageiros identificados com Covid são acompanhados e orientados a permanecerem em isolamento por 14 dias. Aqueles que tiveram contato com pessoas infectadas também são testados e acompanhados. Ricardo Marques para o Tucumã Notícias. Agora a gente muda de assunto porque um caminhão derrubou um poste e prejudicou moradores da rua Sargento João de Deus, no bairro Flores. E olha, foi um baita susto que aconteceu na tarde de ontem. Maírcon Castro é quem vai relatar pra gente essa situação. Moradores da rua Sargento João de Deus, aqui no bairro Flores, acabaram tendo um susto no início da tarde dessa terça-feira, após um caminhão passar em alta velocidade e derrubar um poste de energia que acabou causando diversos transtornos. Inclusive, os moradores passaram mais de 2 horas sem energia. A concessionária de energia Amazonas Energia esteve aqui no local para a troca do poste e também o restabelecimento da energia. É como conta a moradora Maria, que explica melhor a situação. Acho que é a primeira vez, porque teve vários, só quebrava fio mesmo. Então nós ficamos sem fio. O carro grande pega, leva, né? E nós ficamos no prejuízo. Aí vem outro e você deu mais 4, 5 vezes com essa. Agora essa aqui foi a pior. Veio mesmo, derrubou e foi embora, não deu satisfação para ninguém. Né? Saiu do nosso bolso, mas quem tem, né? Eu como não tenho, vou esperar que alguém me ajude, né? Porque eu não tenho. Porque os fios ficou todo pedaço, né? E aí o prejuízo é para quem? Os moradores daqui. E agora lá embaixo tem meus netos pequenos, então estou chorando com quentura, né? Aí tem uma vozinha ali que ela é dodóizinha, que ela usa aquelas, né? Não sei como é que ela tá sem luz também. E tudo isso é um prejuízo pra gente, né? Eu me preocupo muito, né? Agora a gente faz uma breve pausa, mas na volta você confere que quadrilha furta várias lojas em shopping de Manaus e também outras ocorrências policiais. Não sai daí! Nós somos o portal de maior audiência em toda a região norte. Estamos presentes em todas as redes sociais, no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Já temos quase 100 mil seguidores no Instagram, com mais de 2 milhões de impressões por semana. E o nosso site já conta com mais de 20 milhões de acessos.
e se manter informado do que é notícia no Brasil e no mundo, principalmente na nossa cidade de Manaus e em todo o nosso Amazonas. Salão Mais Você, seu lugar de transformação. Somos especializados em todos os tipos de alisamento, escova e mechas. Estamos localizados no Conjunto Tocantins, número 15. Nós da Samel temos o compromisso de cuidar das pessoas e salvar vidas. E para nós, todas as vidas importam, sejam clientes ou não. Quando foi preciso salvar vidas, nós montamos um hospital de campanha em apenas 4 dias para atender e cuidar dos infectados pelo coronavírus. Mas não medimos esforços para ajudar mais ainda. Criamos a cápsula Vanessa, um tratamento eficiente para pacientes com Covid. Nós compartilhamos nossa descoberta com todos que precisassem de forma gratuita. Hoje, nosso trabalho está presente no estado do Amazonas e em inúmeras cidades do Brasil e da América Latina. Nos tornamos um dos maiores grupos de saúde do país, com hospitais, clínicas, planos de saúde, tecnologia avançada e 39 anos de experiência. Tudo isso graças ao nosso compromisso em colocar a vida em primeiro lugar. Essa é a Samel. Uma vida dedicada a salvar vidas. E eu já volto te informando sobre o desaparecimento de um adolescente de 12 anos que aconteceu no lago do distrito do Cacau-Pireira, no município de Iranduba, que fica situado a 29 quilômetros de Manaus. De acordo com informações, esse adolescente teria se jogado na água para fugir de um tiroteio. As informações desse caso, Maírcon Castro relata pra gente. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado por volta das 2h45 para fazer buscas no lago que fica localizado no Cacau-Pireira. A informação é que moradores teriam avisado o Corpo de Bombeiros que um adolescente de 12 anos teria se jogado na água após uma ação policial deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas, que resultou em troca de tiros com procurados da polícia naquela localidade. O adolescente então teria se jogado na água para fugir dos tiros durante essa troca de tiros e acabou desaparecendo. Agora, o Corpo de Bombeiros continua na manhã desta quarta-feira a busca por esse adolescente. A reportagem de Maírcon Castro, as imagens de Ohane Honda para o Tucumã Notícias. E olha, de acordo com informações da SSP, esse adolescente foi atingido com tiros, por isso ele caiu no rio. E seguindo ainda com os casos de polícia, uma mulher foi morta na noite de ontem na Avenida Floriano Peixoto, no centro da cidade. A possível motivação desse crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas. Quem tem mais informações é Felipe David. Era por volta das 22h45 quando uma mulher, identificada como Thelma de Oliveira, há 45 anos, ela morreu por disparos de arma de fogo, aqui na Avenida Floriano Peixoto, no centro de Manaus, bem ao lado da Estação Central. Segundo informações preliminares, homens armados, ainda não se sabe se estavam aqui de carro ou motocicleta, eles pararam aqui no local e acabaram disparando tiros contra essa mulher. A informação que a nossa equipe de reportagem levantou é que alguns meses atrás, a companheira de Thelma, ela teria uma barraca aqui na Estação Central e morreu também da mesma forma por disparos de arma de fogo. E quando foi na noite desta terça-feira, dia 27 de julho, Thelma também teve o mesmo fim. Ainda não se sabe qual foi a real motivação desse crime, se está relacionada aí ao crime do tráfico de drogas, né, a situação de drogas. Mas é claro que quem vai afirmar essa situação é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, DHS, que vai fazer aí a investigação acerca desse caso para tentar chegar nesses elementos.
Os policiais militares da 24ª SICOM atenderam essa ocorrência e acionaram os órgãos competentes para fazer todos os procedimentos no corpo dessa mulher. As imagens foram de Diego Borges, eu sou Felipe David para o programa Tucumã Notícias. E ainda no centro da cidade, na rua Luiz Antoni, um homem natural de Minas Gerais e com diversas passagens pela polícia foi morto a tiros. Quem vai contar essa história pra gente é Ricardo Marques. Na tarde desta terça-feira, Wesley da Silva Augusto, de 22 anos, foi morto a tiros aqui na rua Luiz Antoni, no centro de Manaus. De acordo com informações repassadas por populares à polícia, a vítima estava em um estabelecimento aqui nas proximidades quando foi abordada por criminosos que tentaram colocá-lo dentro de um veículo. A vítima acabou resistindo e, com isso, foi atingida por diversos disparos e não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, o Wesley é natural do município de Divinópolis, no interior de Minas Gerais, no sudeste do Brasil. Ainda segundo a polícia, ele já possui passagens por diversos crimes como estupro, roubo e furto. Agora, a polícia deve investigar o caso para tentar identificar os autores desse crime. Ricardo Marques para o Tucumã Notícias. E olha essa situação, pelo menos 7 pessoas foram presas acusadas de furto em lojas de um shopping localizado no bairro Adrianópolis. Pelo menos 4 mulheres já têm passagens pela polícia pelo crime de furto. As informações desse caso, Felipe David conta pra gente. No fim da tarde desta terça-feira, dia 27, os policiais militares da Força Tática, eles avistaram um veículo Onix Turbo em atitude suspeita na zona norte de Manaus. Foi então que eles resolveram abordar esse veículo. Fizeram a revista pessoal e também a revista no veículo. Foi de repente quando encontraram vários produtos provenientes de furto. Eles começaram a indagar essas pessoas. Eles informaram que de fato teriam cometido furto no shopping Manauara, que fica no bairro de Adrianópolis. Os policiais então seguiram com essa quadrilha aqui para o 1º Distrito Integrado de Polícia. Eles também utilizavam uma espécie de uma sacola com um alumínio ao redor, justamente para que quando eles colocassem o produto de roubo que tem aquele pino que é o sensor, justamente para que esse sensor ele não apitasse quando eles passassem ali pela porta do estabelecimento. Além de lojas, uma drogaria dentro do shopping também foi alvo desses criminosos. Pelo menos 4 deles já têm passagem pela polícia por roubo. A partir de agora, eles vão ficar aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia, onde vão passar pelos procedimentos cabíveis. As imagens foram de Diego Borges, eu sou Felipe David para o programa Tucumã Notícias. Olha que situação, não é? Mas voltando a falar do município de Iranduba, uma onda de crimes tem afetado essa localidade e 2 homens morreram em confronto com a PM. Nós vamos conversar ao vivo com Eliseu Lopes, que está diretamente de Iranduba, para atualizar a gente como é que está a situação por lá. Boa tarde, Eliseu. Boa tarde, Nara. Nós estamos aqui delegacia de Iranduba. E hoje, por volta das 3 horas, receberam a denúncia que estaria acontecendo com os abertos de facções. Então, eles foram até o local, chegando lá, foi constatado que essa guerra já tinha parado. Mas receberam mais uma denúncia dos policiais justamente com a SPAM, né? E pessoas envolvidas estariam no conjunto do bairro Alto. Então, os policiais militares, ao chegarem no bairro Alto, eles foram recebidos a tiros. E, como é de procedimento, os policiais acabaram revidando. Infelizmente, eles acabaram acertando uma dupla, né? Darlison e Jardson, essa dupla aí de irmãos, bastante conhecida aqui no município de Iranduba. Eles, que poderiam ter sido uma dupla sertaneja, acabaram escolhendo ser a dupla do crime. Sim, segundo os policiais, eles tinham uma ficha ampla, né? Aqui por roubos, assaltos,
associação ao tráfico de drogas e também por tráfico de drogas. Ao serem atingidos após essa troca de tiros com os policiais, eles foram levados para o Hospital Ida Freire, aqui mesmo do município, e quando chegaram lá para serem atendidos, eles vieram a óbito. Então, eles acabaram, né, perdendo a vida e foram acionados aí, policiais do Instituto Médico Legal para Manaus. Eu volto com você, Juliana. Eliseu, a gente sabe que Iranduba é um município pequeno, a gente sabe que geralmente as pessoas nessas localidades, todo mundo se conhece. Você chegou ainda há pouco aí, já deu para sentir como é que estão os moradores nesse momento de onda de crimes na localidade? Sim, a gente chegou há pouco, né? Mas a gente conseguiu falar com os moradores, eles não fizeram a entrevista, mas falaram que agora a gente passou toda, a gente chegou, a gente viu que agora tem bastante policiamento na cidade. E agora eles estão ficando mais calmos, né? O Gil Guedes vai estar mostrando aqui para você ver. Agora já está num lugar, né, mais tranquilo, ele já está mais seguro. Vai falar com os moradores da Obrigada, Eliseu, pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para você. Agora eu tenho um recado para você que está em busca de vaga de emprego. A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas está com processo seletivo em aberto e os salários chegam na casa de R$6 mil. Ricardo Marques é quem tem os detalhes para você. Começou nesta segunda-feira o período de inscrições para o processo seletivo de profissionais que irão atuar no projeto de potencialização do setor primário no Amazonas, que será realizado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado, a ADS. O prazo para inscrição termina no dia 5 de agosto e o processo visa preencher 69 vagas de nível médio e superior. De acordo com o edital, a contratação será por tempo determinado de 2 anos no regime CLT e os salários vão de R$ 1.900 a R$ 6.600, com direito ao auxílio alimentação. Os candidatos podem se inscrever para mais de um cargo e entre as vagas disponíveis estão engenheiro de pesca, agrônomo, médico veterinário, técnico agropecuário, entre outras. As inscrições serão feitas pela internet, diretamente no site da Agência de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, a ADESAN. Para o nível médio, a taxa é de R$ 30 e para o nível superior, R$ 40. A lista final dos selecionados e do cadastro reserva será divulgada no dia 23 de agosto. Ricardo Marques para o Tucumã Notícias. Fica aí a dica de oportunidade para você. Mas eu continuo te informando agora através de portaltucumã.com.br. Vamos conferir na nossa tela as últimas notícias, que a gente fala hoje de mundo, política, Amazonas. Ministério confirma tombamento do Centro Histórico de Manaus. Olha aí que bacana para a nossa cidade, para a nossa Manaus. E seleção brasileira vence a Arábia Saudita e avança nas quartas de final de Tóquio. A gente segue te acompanhando aqui o portal tucumã.com.br, que também nos traz a informação que jovem foi atingido por 3 tiros ao tentar fugir de assalto na Zona Leste. Mas hoje eu quero te dar um destaque sobre o caso Flávio, porque Paola Valeico não será obrigada a comparecer em audiência de assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. A gente acompanha na nossa tela nesse momento que ela vai depor de forma virtual. Os detalhes você confere em portaltucumã.com.br, que a gente vai trazer mais atualização para você. A gente trouxe nessa edição do Tucumã Notícias, mas vai continuar te informando. Por enquanto, ela é a privilegiada, né, de poder depor virtualmente. Vamos acompanhar ainda esse caso aqui em portaltucumã.com.br e nas nossas redes sociais. Agora chegou o momento de interagir com você que nos acompanha, você que está me acompanhando através do nosso Instagram, Caio Prado, Itamara do Vale, Nilmar Gonzaga, Iranil de Almeida também está acompanhando a gente através do nosso Instagram. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo que comentou conosco aqui na nossa programação de hoje, o Barbearia Marcelo, desejando boa tarde para a gente. Muito boa tarde para você, Marcelo. Obrigada pela sua audiência. E é claro, quero também mandar um abraço para Jaciara, Luísa. Para você que está subindo o coraçãozinho para a gente nesse momento, muito obrigada pela sua audiência. Obrigada por sempre acompanhar aqui o Portal Tucumã.
Agora eu também quero mandar um abraço super especial para o José Modesto, para o Abraão Cunha, que está acompanhando a nossa programação, e também para o Lucas Azevedo. Obrigado pela sua audiência e continue, é claro, nos acompanhando pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, aqui no portal que mais cresce na região norte, e te mantém informado de tudo que acontece no mundo, no Brasil e principalmente no nosso Amazonas. Pedrinho Melo, aquele abraço para você também. Boa tarde a todos vocês. E nosso Tucumã Notícias encerra por aqui, por hoje. Mas, é claro, a gente continua nas nossas redes sociais e também no nosso portal tucumã.com.br. Um grande beijo para você. Tchau, tchau.